tudo bem? Bora continuar a nossa maratona de 360 dias e hoje nós estamos no dia 214 da nossa maratona e hoje a minha pilha tá desse tamanho assim. Tô cansada, sabe aquele dia que você quer dormir a qualquer custo? Hoje é o dia que eu quero dormir, que a energia tá lá embaixo. Mas o versículo que eu vou falar hoje, ele é simplesmente tremendo, então adeus canseira, adeus fraqueza, adeus sono. Vamos falar aqui sobre o que diz a palavra de Deus. Nós estamos em João, aliás, o livro de João, eu recomendo você ler ele todinho, porque ele narra bastante o tempo que Jesus ficou aqui na terra e tem cada coisa maravilhosa, cada palavra incrível que ele deixou para nós escrita com uma mensagem para tocar o nosso coração e também para nos encorajar, para me encorajar a não desistir das promessas que ele fez para a gente como filhos dele, como filhos adotivos de Deus. Eu recomendo você não só ler, pega o livro de João e estude cada versículo, cada capítulo, procura ler o que diz nesses. Você tem uma Bíblia igual a minha, né? Que tem essas palavras aqui que te ajudam, os mapas que diz aonde foi escrito, qual o tempo, tudo isso. Essa Bíblia aqui ela é maravilhosa. Tem muita palavra que pode te ajudar a melhorar o teu conhecimento da palavra de Deus. Então, eu super recomendo você estudar o livro de João. Vamos lá? Então, nós estamos em 1 João, versículo 14. O que diz o versículo 14? É um versículo tremendo, tremendo, tremendo. E eu peço graça de Deus para poder entregar a mensagem do melhor jeito possível hoje. Amém? Vamos lá, então. Não vou deixar o meu desânimo pegar você. Não estou desanimada de falar da palavra de Deus. Eu estou cansada. É diferente. Estou super cansada hoje. Acho que foi a primeira vez que depois que eu fiz a cirurgia que eu dei uma saída, peguei o carro, dei uma saída e ainda estou tomando medicamento, então não foi muito bom. Eu devia ter ficado em casa, né? Mas eu resolvi dar uma saidinha, que eu precisava ir no mercado, enfim, e aí o meu gás acabou cedo. Não era para ter acabado tão cedo, né? Mas tudo bem, vamos continuar, amém? A palavra de Deus diz em 1 João 14, diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. A palavra se tornou um ser humano, ou seja, Deus, quando ele foi criada a Trindade, é Deus, Pai e Filho, né? Que é Deus, o Espírito Santo e Jesus, que é o Filho. Enquanto Deus criava todas as coisas, ele estava lá do lado de Deus. E aí chegou quando o pecado entrou na humanidade, teve que haver um preço a ser pago para que o ser humano fosse resgatado, que hoje nós pudéssemos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus teve a ideia, que eu acredito que ele sempre teve essa ideia, se caso desse errado, o primeiro plano original dele, né? Tudo que Deus faz é perfeito, então Jesus veio morar entre nós, era uma palavra, era um verbo que se tornou carne e viveu entre nós, Jesus viveu entre nós. Então hoje quando eu falo assim, eu não aguento fazer isso, fazer aquilo, eu lembro que Jesus passou por coisas assim muito mais terríveis que a minha. Não tinha carro, não tinha telefone, não tinha a tecnologia que tem hoje. E ele aproveitou tudo que ele tinha para falar para multidões. A parte da Bíblia que mais me impacta é quando ele está pregando para os discípulos, uma multidão na beira do mar da Galileia, eu acho que é o nome do mar. E ele sobe num barco, se afasta um pouquinho e começa a pregar. Como a minha mente é muito fértil, quem já foi no mar já sabe o barulho que é. Eu acredito que naquela época as pessoas ouviam muito melhor que nós. E que a voz não tinha microfone. Não tinha alto-falante. Era tudo na conversa. Ou ele tinha uma voz muito impactante, ou as pessoas ouviam muito bem. Eu acredito nas duas coisas. Que Jesus tinha uma voz muito tocante e as pessoas ouviam muito melhor do que a gente ouve hoje. Porque você está em cima de um barco, um pouquinho afastado da margem, e o povo está sentado na areia escutando, gente, o barulho da areia é terrível. Areia não, mas o barulho da água é terrível. Então eu acredito nessas duas coisas. E isso me impressiona, eu fico muito impressionada com isso. Que Jesus não deu desculpa para pregar a palavra dele. Ele estava aqui para fazer isso.
E ele não deu desculpa. Então, quando eu fico com essa cara de cansada, eu não tenho desculpa. Que desculpa que eu vou dar diante de um Deus que diante de Jesus, que não tinha a tecnologia que ele tinha, ele não deixou de falar. Qual a minha desculpa? Qual a sua desculpa? Eu espero que você não tenha nenhuma desculpa. Toda vez que você tiver uma oportunidade, que você fale do amor de Deus para as pessoas. Isso pode mudar a vida de alguém, amém? Vamos continuar aqui. Morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho de um único Pai. Filho de um único Pai, outras versões de filho de um único Deus, enfim, Jesus recebeu toda essa natureza. E o lindo que quando eu leio isso, Jesus veio, morou, ele era uma palavra, ele veio, se transformou em carne, transformou não, ele nasceu, né, como um ser humano, viveu as mesmas dores que nós vivemos, as mesmas obstáculos, passou por todas as perrengues. E ainda naquela época não tinha cama confortável, não tinha chuveiro quente, não tinha telefone, não tinha alto-falante, não tinha carro. Enfim, não tinha nada da tecnologia que nós temos hoje. E mesmo assim, ele cumpriu o papel dele. Ele foi filho, ele foi irmão, ele foi pai de multidões, né? Pai como pai carnal, não, né? Mas ele viveu os papéis dele aqui na Terra. E muitas vezes eu dou mil desculpas para não viver o meu papel aqui na Terra. Eu tenho tanta desculpa para dar, para não viver o meu papel aqui na Terra. Uma pessoa que fala do amor de Deus, alguém que prega, que ensina, que quer levar as pessoas para Deus. Mas eu dou tanta desculpa que chega a ser da tristeza, né? Tenho tantas desculpas para não fazer. Deus chamou para fazer determinadas coisas, mas eu dou tanta desculpa. Em nome de Jesus, que a gente não tenha essa desculpa de dar desculpa para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se Deus chamou a gente para fazer, que a gente tenha coragem, que a gente busque em Deus sabedoria para fazer o que Ele nos pediu para fazer. Porque Ele foi um exemplo de alguém que pegou e fez. Deus falou que Ele ia fazer, Ele fez, Ele se habitou entre nós, Ele veio entre nós, Ele viveu as mesmas dores que nós, sem as tecnologias que nós temos hoje. Graças à tecnologia que nós temos hoje, eu tô aqui diante desse telefone, com a câmera ligada, podendo entregar um pouquinho da mensagem. Eu gostaria de chegar aqui todos os dias, nesses 360 dias, e todos os dias tá 100% para entregar o melhor, mas tem dias que o meu melhor é isso que eu estou te dando hoje. Esse é o meu melhor hoje. Porque eu não tô bem, porque eu tô cansada, eu vou deixar de fazer? Claro que não. Eu vou continuar. Por que eu vou continuar? Porque eu assumi um compromisso primeiro diante de Deus, que foi ideia dele. E depois para você que vem todos os dias aqui me assistir. Eu tenho compromisso com você. Tenho compromisso com Deus. E eu vou continuar fazendo. E vamos continuar aqui no versículo, né? Ele veio habitar entre nós para sentir o que a gente sentiu, viver as coisas que a gente sentiu. E o que mais me impressiona de tudo isso é lembrar lá no livro de Gênesis, que a gente leu lá no comecinho do ano, como Deus criou o homem. A Bíblia diz assim, que Deus criou o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança. Deus está falando, criaremos o homem, falando para Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando, e os três conversando entre eles. Falei, façamos. Os três se reuniram. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, tudo que Jesus sentiu aqui na terra, tudo que nós sentimos aqui, ele sentiu. Sabe por quê? Porque nós temos a mesma natureza que Jesus tem. Não é lindo isso, gente? Não é lindo isso? Ele veio, habitou entre nós, e hoje eu não tenho uma desculpa assim, ai, Jesus não experimentou as dores que eu experimento, as fraquezas que eu experimento. Ele experimentou, e sem tecnologia, que é pior ainda, né? Não sei se é pior. Mas eu fico imaginando, não ter uma cama quentinha, um chuveiro quente para tomar um banho, não ter um carro para fazer as coisas, não era fácil, não. Não tinha um alto-falante para falar, um microfone para falar, uma câmera para poder falar, e ele falava para multidões. Não é lindo isso? Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa pra gente não fazer o que Deus mandou a gente fazer, amém? Gente, então é isso. Eu acredito que essa é a mensagem que o Senhor tem para nós nesses dias. Que Deus te abençoe, que você
Continue do seu jeito, falando do amor de Deus. Não desanime, não deixe o cansaço roubar a alegria de servir, de poder. Que seja em qualquer lugar que você esteja, que você tenha a oportunidade de falar do amor de Deus, que você fale sem medo, sem preconceito. Um dia alguém vai escutar. Talvez de tanto você falar, vai chegar um dia que a mente dessa pessoa vai abrir. E ela vai receber esse grande amor de Jesus, essa grande transformação que começa lá dentro e depois sai para fora. A alegria, a paz que excede todo o entendimento. Tudo que a gente tiver que passar aqui, quando você sabe que você não está sozinho, a caminhada é muito mais segura, é muito mais fácil, é muito mais leve. Amém? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!